Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Marcos Medeiros. Hoje eu estou substituindo aqui a nossa amiga Daniele Loyola, que por problemas de saúde ela não pôde participar hoje do Espiritismo para Todos, fazer o vídeo, gravar o vídeo, então está nessa incumbência de passar o estudo dela, que fala sobre o tema provas da reencarnação. Vou fazer uma pergunta para vocês que estão aí do outro lado, já deixam nos comentários aqui, compartilhe, curta, envie esse conteúdo e faça com que mais pessoas recebam esse conteúdo. Vocês acreditam? Vou reformular a pergunta. Será que a ciência comprova a reencarnação? O que vocês acham? Você acha que a ciência ela consegue comprovar a reencarnação? Essa é uma pergunta retórica e ela esbarra em várias crenças contrárias à reencarnação. Isso é óbvio. Isso é muito óbvio. E pela descrença de alguns pesquisadores e até então também alguns filósofos. Não são todos os filósofos que são adeptos à reencarnação, que acreditam na reencarnação, e tem outros que não são. Isso é normal, é o contraditório. Percebo que eu disse alguns. Então há uma luz no fim do túnel. É para lá que a gente vai caminhar. Vou pegar uma frase para a gente iniciar do escritor Franz Kafka, que nasceu em 3 de julho de 83, em Praga. A frase diz o seguinte: o sentido da vida é que ela termina. O sentido da vida é que ela termina. Vamos analisar essa frase e a gente vai desencadear todo o estudo partindo dessa frase, em que o sentido da vida é que ela termina. Vamos analisar ela. Se ele está certo nessa afirmativa de que o sentido da vida é que ela termina, em sua frente, temos então um Deus que não é soberanamente justo e bom, pois não é imparcial ao privilegiar uns com muito e outros com tão pouco. Concorda? Teremos um Deus sádico que compraz com a contradição da natureza humana, desde deficiências físicas até concentrações de renda. E dessa forma reforçaria o paradoxo do mal do Epicuro, lá da Grécia, lá de 341 a.C., já conterrâneo do Pitágoras de Samos, que diz que ele diz a seguinte afirmação dele: se Deus é bom, por que o mal existe? Se Deus é bom, por que o mal existe? Essa é o paradoxo de Epicuro, é o chamado paradoxo do mal. Se Franz Kafka está correto em dizer que a vida finda com a morte, então temos um Deus injusto, o que entra em conflito com as religiões cristãs, que asseveram que Deus é amor. E se Ele é amor, logo, como somos criaturas provenientes de Deus, somos uma criatura vinda dele, somos fruto do amor de um Pai que é amor em essência, assim como Agostinho de Hipona, em seu livro Confissões, ele diz o seguinte: nos relata que se o bem vem de Deus, o mal se origina da ausência do bem e só pode ser atribuído ao homem por conduzir erroneamente as próprias vontades. Então, filosoficamente, a gente tem um entrave aí de correntes filosóficas sobre a existência e a bondade de Deus. Ou seja, como Deus pode ser tão bom se há tanto mal no mundo? O que outros filósofos sugerem é a imortalidade da alma. Outros filósofos sugerem que é a imortalidade da alma. Existe a imortalidade da alma. E a pluralidade da existência. Aí nós vamos citar só 2 filósofos para não alongar o vídeo, porque há outros. A gente vai citar os mais proeminentes. Platão defendia que a alma é imortal. Antecede o nascimento e reencarna diversas vezes. Cada alma escolheria sua próxima vida a partir de suas experiências nas vidas anteriores. Pitágoras, veja bem, Pitágoras afirmava ter vivido antes como guerreiro troiano, comerciante, agricultor e, veja bem, prostituta. Pitágoras. Ele, inclusive, aceitava a ideia de que um humano reencarnasse como animal e, por isso, impediu que um homem de surrar um cachorro, né? O filósofo alegou que havia reconhecido a alma de um amigo no animal ao vê-lo ganir. Pois é, não sei o que Pitágoras andou vendo, né? Mas a gente vai ver mais adiante que a doutrina ela não
não compactua muito com isso, que a gente entende como se fosse um retrocesso. Mas a gente precisa primeiro entender todo, desencadear para chegar nesse ponto. Ok, Marco, beleza. Tem os filósofos contra e outros a favor. É a famosa polarização. E como se resolve esse conflito, essa confusão? A boa nova é que não se resolve, mas clareia através da ciência. Sim, através da ciência. O espiritismo, ele anda lado a lado com a ciência. E veremos isso agora. Allan Kardec, no preâmbulo de O que é o Espiritismo, livro por ele editado, afirma que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Veja bem, relações com o mundo corporal. Ele fala, bem como suas relações com o mundo corporal, temos aqui uma pista que Kardec deixa, que a pátria espiritual compreende o mundo corpóreo através da ciência espiritual, enquanto a ciência material tem dificuldades para compreender o mundo espiritual. Mas por que essa grande dificuldade, Marcos? Por que a ciência não consegue compreender isso? Não é coisa simples, mas não é de fácil compreensão. Lá no Livro dos Espíritos, diz o seguinte: o espírito é definido na pergunta 23 de O Livro dos Espíritos como o princípio inteligente do universo. A matéria é conceituada na letra A da pergunta 22 como o laço que prende o espírito. É um instrumento que ele se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Ou seja, a matéria está sob o comando do espírito. Então, se a matéria está sob o comando do espírito, e o espírito é o princípio inteligente, então é muito simples nós entendermos que o espírito desvencilhado da matéria que o restringe, ele tem um conhecimento maior. Então, automaticamente, a ciência dele vai ser muito mais avançada que a nossa corpórea, porque nós estamos limitados pela matéria. Então, tá bom, Marco. Esse ponto tá entendido, mas de que forma a ciência entrou, propriamente dita, para comprovar que existe a reencarnação? Será que realmente, aquela primeira pergunta lá, será que realmente existe a reencarnação? A gente pode comprovar isso através da ciência? Dr. Ian Stevenson, americano, que foi chefe da divisão de parapsicologia do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Virgínia, Estados Unidos, num trabalho que durou mais de 38 anos, pesquisou e arquivou mais de 2.600 casos, na sua maioria de crianças que, em dado momento de suas vidas, sem uma razão muito clara para isso, passaram a dizer que tinham sido outra pessoa, né, em outra vida diferente, lembrando-se com impressionante nitidez de fatos e situações vividas, assim como de nome de pessoas e cidades, com vários casos relatados como sugerindo a reencarnação. Todos os casos tiveram o rigor da pesquisa acadêmica, né, cumprindo a risca a metodologia científica para sugerir a reencarnação. Perceba que eles falam sugerir a reencarnação, porque para a ciência a reencarnação não existe. A reencarnação é um termo apropriado por nós que acreditamos na reencarnação. Mas o termo reencarnação para a ciência não existe, não é um termo científico. Então eles sugerem que seja a reencarnação. Então eles esgotam todas as possibilidades em relação ao caso que está sendo estudado, que é o objeto de estudo. Eles esgotam todas as possibilidades. Esgotou-se todas as possibilidades, nenhuma delas satisfez o objeto em questão, então eles vão colocar: sugere-se reencarnação. Sugere-se. Eles não vão dizer que é uma reencarnação, tá? E no Brasil e na Índia, né, nós tivemos o professor Emendra Nath Banerjee, diretor do Departamento de Parapsicologia da Universidade de Rajasthan, Índia, iniciou uma série de investigações acerca de diversos casos de crianças
que se lembravam de suas vidas. Perceba que tanto Ian Stevenson como o Banerjee, eles estudaram muito crianças. Fala-se muito sobre a marca de nascença. Isso é um assunto mais para diante, que eu vou inclusive deixar o link aqui embaixo para vocês, numa live que nós fizemos no Diálogo no Bezerra, com Adolfo Mendonça Júnior, que trabalha no NUPES, que é Núcleo de Pesquisas Espíritas, e que ele fez um artigo falando exatamente sobre marca de nascença, e ele expande, abre o leque sobre esse assunto aqui, que vocês vão poder verificar lá depois. E ele fala muito sobre crianças. Por quê? De 0 aos 7 anos, mais ou menos, é o período que a criança ainda está tá entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo, ela está transitando entre os dois. Então ela está muito mais suscetível a relembrar da vida espiritual. Depois que ela ultrapassa 7 anos, 8, 9 anos, ela já se fecha mais para o mundo espiritual. Então ela já não vai ter mais a mesma lembrança de antes. Então vocês vão notar que tanto o estudo de Banerjee quanto do Ian Stevenson, todos eles foram em cima de crianças praticamente. E o engenheiro, e aqui no Brasil nós tivemos o engenheiro psicobiofísico Hernani Guimarães Andrade. Foi também o introdutor no Brasil da metodologia de Ian Stevenson. Ou seja, ele usou a mesma metodologia do Ian Stevenson lá na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, para fazer as pesquisas deles aqui, para fazer as pesquisas dele aqui no Brasil. Então, inclusive, ele conheceu o Ian Stevenson, trabalharam juntos praticamente, né? Trocaram ideias ali, fizeram networking entre eles, para que pudesse estreitar cada vez mais as pesquisas e ter um êxito maior. Então, o Hernani, inclusive no caso lá na live do Adolfo Mendonça Júnior, tem um caso que ele conta, que é do Hernani Guimarães, que é lá em Franca, se eu não me engano. Vai ser interessante você assistir. É excepcional o caso. É de um menino... Assim, eu não vou contar, não vou dar o spoiler, porque o caso é muito interessante. Aqui no estudo de hoje, nós vamos ter 2 casos, que depois eu vou mostrar para vocês lá no finalzinho. Tem que ir até o final do vídeo. 2 casos muito interessantes também. Aí já vai ser um vídeo que vocês vão ver. Tá muito interessante. Então, o Hernani, ele foi um precursor da pesquisa espírita aqui no Brasil, e ele fez a pesquisa pelo método científico, pela metodologia científica, ou seja, exatamente o mesmo modelo do Ian Stevenson. Ele lançou um livro, Reencarnação no Brasil, com 75 casos catalogados só nesse livro, de reencarnação, de suposta reencarnação. E desses 75, alguns foram e outros não. Então, a beleza do trabalho desses pesquisadores é exatamente isso. É a comprovação da existência e a não comprovação da existência, ou seja, são as chamadas fraudes. E hoje em dia, Marcos, nós temos hoje pesquisas falando sobre, pesquisa sobre espiritualidade, temos. Hoje nós temos o NUPES, que é o Núcleo de Pesquisa, Espiritualidade e Saúde, na Universidade Federal de Juiz de Fora. E lá lançaram um livro que é a Ciência da Vida Após a Morte, que relata também as experiências de quase morte, que comprova, são vários artigos comprovando que a consciência ela reside fora do corpo material. E o que seria a consciência para nós hoje? Lembra que eu falei lá? O espírito é o quê? Princípio inteligente. Ou seja, a pessoa morre, mas existe uma consciência que fica suspensa aí em algum lugar que ninguém sabe exatamente. É exatamente isso. E eles fizeram esse trabalho. Catalogaram vários casos sobre experiência quase morte. Um desses casos vai estar relatado aqui no vídeo, que vocês vão verificar. E tem um outro caso, que é o Dr. Alexander Moreira, que é o chefe da equipe do NUPES, que faz toda essa pesquisa para a vida acadêmica, e ele trabalha exatamente com um diretor do Departamento de Filosofia, se não me engano, da Federal de Juiz de Fora também, e uma psiquiatra da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Se não me engano, é Mariana o nome dela. Isso, é Mariana. É Mariana Costa, isso mesmo. É lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Então, eu vou passar aqui agora para vocês 2 casos específicos falando sobre... um é falando sobre a psicografia na Rádio CBN, é uma entrevista do Alexander Moreira relatando esse caso da psicografia, e um outro ele dando uma entrevista com o Flávio Ricardo Vassolé, que é um escritor, que ele relata uma experiência de quase morte. Então não percam, vá até o final que vocês vão gostar bastante. Tá muito interessante essas duas. É curto, é rápido. Vocês vão ver, não vão se arrepender. Aguardo vocês. Até a próxima. Compartilhem o vídeo, faça viralizar. Um abraço. Trouxe, por exemplo, pessoas, né, médiums que alegadamente têm esse tipo de capacidade. E esse médium, ele entrou em contato, ele é de centenas de quilômetros daqui, nós colocamos ele perto de uma pessoa que tem um parente falecido, no caso era um jovem que foi falecido, e ele não tinha nenhuma outra informação a mais do que isso, tá? De que era um jovem que tinha falecido, etc. Então. E aí, só para vocês terem uma ideia, essa carta que ele escreve, supostamente sob influência dessa consciência, ele começa assim: Vito para destravar. Só que o detalhe, Vito era o apelido, que ele era Vitor, né? Vito, eu tô usando pseudônimo, tá, gente? Para poder... esse artigo acabou de ser publicado. Tá. Esse artigo acabou de ser publicado numa revista científica, tá? Mas tô só colocando... Então, é Vito para destravar. Ele começa assim. E Vito era realmente a senha da internet e dos computadores que eles tinham na casa. Entendeu? É isso. E depois ele fala, sendo que era um paciente que morreu de leucemia. Certo? O paciente morreu de leucemia com 13 anos de idade. Acho que é 13, se eu não me engano. Era muito jovem. Morreu de leucemia. E ele fala que ele se lembra gargalhando, andando na moto com o pai. Aí, o que aconteceu? Ele estava internado, perto de falecer, ele teve uma última alta para sair para casa. Quando essa última alta, ele estava com 13, 14 anos, o pai andou com ele de moto e ensinou ele a andar de moto. Foi um momento de grande felicidade na família deles ali, brincando, celebrando aquilo ali e tudo mais e tal. Então, e aí tem várias situações, eu dou exemplo de dois exemplos, Sim. de 2 situações muito específicas, né, que absolutamente você não tinha como deduzir, ele etc. Ele não saberia, porque ele não conhece. E depois, inclusive, ele desenhou, no médium em transe, ele desenhou, inclusive, uns carros e tudo mais, e a gente tem as fotos parecendo com os desenhos de carro que ele gostava de fazer, etc. e tal. Então, esse é um exemplo, tá? E aí, e tem uma série de outras situações que, tanto da personalidade brincalhona, da piada que ele fazia com a irmã, etc. e tal, nessa situação controlada que a gente fez e a gente acabou de publicar. A grande maioria dos cientistas que estudaram EQM, não estudaram da poltrona, lendo, ouvindo falar, mas que investigaram os pacientes, publicaram casos de dezenas, centenas de pacientes, a grande maioria desses pesquisadores estão convencidos que a EQM não pode ser explicada só por fatores psicológicos ou neurológicos. Por exemplo, Sam Parnia, Pim Van Lommel, Bruce Grayson, Peter Fenwick, são alguns dos pesquisadores no mundo, os que mais publicam no mundo na área, todos estão convencidos de que só as explicações psicológicas, sociais ou neurológicas não são suficientes. E um dos argumentos muito importantes é os chamados alegadas percepções verídicas. Ou seja, vou contar um caso que o Pim Van Lommel publicou na Lancet, nessa revista médica muito importante. Um paciente sofreu uma parada cardíaca lá na rua. E aí ele é trazido, e quando ele chega no hospital, e tentar fazer manobras de reanimação e tal, quando ele chega no hospital, ele estava totalmente cianótico, totalmente roxo, parada cardíaca plena e pupila em midríase fixa, ou seja, o paciente, o cérebro não está funcionando nada, nem os reflexos básicos, a pupila não reage à luz, aquela coisa que a gente sempre faz para avaliar. Midríase fixa, totalmente cianótico, e eles tentando reanimar o paciente e sem sucesso. E tentam, estavam quase desistindo, mas depois de meia hora conseguem, o coração volta, choque e tal, o paciente volta, e aí tudo bem, voltou assim, mas só no filme que o paciente volta conversando, não é assim, o paciente fica completamente desorientado, assim, inconsciente, o coração volta o coração, né? Ele fica e tal, e depois de alguns dias ele tá na enfermaria, voltou, aí ficou lúcido e tal, voltou. Aí chega uma enfermeira lá, aí ele fala pra enfermeira assim, você sabe onde está minha dentadura? Enfermeira, como assim? Você estava lá quando eu cheguei. E era verdade, ela estava lá. Ele falou, eu estava quando eu cheguei. Quando eu cheguei, eu me vi de cima do teto observando vocês.
Tá brincando. E eu vi que você pegou a minha dentadura e colocou na gaveta daquele carrinho cheio de uns potinhos, que é um carrinho de parada. Naquele carrinho, na gaveta ali. E ele ela descreveu o médico e um outro auxiliar que estavam ali. No momento, lembra, ele estava em midríase fixa, ele estava parado, o sedão estava funcionando. E ele descreve isso, ele falou ainda mais. E vocês estavam desistindo de mim. E eu gritando desesperado, não desiste, não desiste, não desiste. E tudo isso é verdade, tudo isso aconteceu, exatamente. Tem a confirmação do pessoal. A enfermeira confirma, a enfermeira foi entrevistada, a enfermeira confirma isso, entendeu? A pessoa contou e a enfermeira confirma isso. Foi entrevistada pelos pesquisadores, né?